qual o verdadeiro significado da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Kardec indaga os espíritos na questão 886 de O Livro dos Espíritos, que assim nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Sejam muito bem-vindos a esse estudo. É um prazer estarmos juntos para estudar o Evangelho, para reviver o Cristo, para lapidar o nosso coração cada vez mais, para buscar um futuro de muita paz, de muita alegria, de esperança, para buscar uma regeneração do nosso eu, recuperando de tantos erros que cometemos no passado, de tanto erro que temos cometido no presente. É um prazer muito grande estudar junto com vocês. Hoje estudaremos o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item, a afabilidade e a doçura. Essa leitura tão bonita, mas que fala tão fundo no nosso coração, pois afinal, será que temos sido, ou será que estamos nos acostumando a ser afáveis, a sermos doces? Ou será que apenas queremos que os outros sejam doces conosco e esquecemos que é preciso dar para depois receber? Para poder iniciar, eu queria só mais uma vez, como eu já fiz em tantas outras palestras, elogiar a qualidade pedagógica da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois afinal, o Evangelho segundo o Espiritismo, como todas as obras de codificação da doutrina, ele é muito bem elaborado para que se tenha uma linearidade, é difícil a palavra, para que se seja linear o estudo do que Jesus nos trouxe. O estudo da vivência do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, de forma que seja fácil agora entendermos, pois afinal não temos mais a desculpa de que a gente não vai entender. Tantas vezes ouvimos durante todas as nossas encarnações, antes da vinda do Cristo, depois com o Cristo aqui e depois da vinda do Cristo, e nos julgávamos ainda ignorantes, ainda que não estávamos prontos para entender. E aí vem a doutrina espírita e explica esmiuçadamente, e assim a gente pode entender de uma forma muito tranquila, muito calma, mas de uma serenidade imensa. O Evangelho é assim estruturado. Ele tem a introdução que mostra o que é a doutrina, que ela veio, faz um resumo do estudo espiritual e da doutrina espírita que vai ser tratado dali à frente. O capítulo 1 diz: não vim destruir a lei, onde Kardec apresenta na forma de revelações as 3 revelações que trouxeram Deus ao nosso convívio, para relembrar Deus no nosso convívio, porque Deus sempre está conosco, mas o ser humano, ainda muito primitivo, acaba esquecendo, na maioria das vezes, que Deus está ao nosso lado, nos ajudando sempre, nos amparando. Então ele traz Moisés, porque ele poderia começar lá de Abraão, poderia começar desde o primeiro contato do ser humano com Deus, mas não era preciso, pois afinal nós somos criaturas dele, somos criados por ele para que evoluíssemos. Fomos criados por essa inteligência suprema, por um ser benevolente, por um ser que nos ama, para que evoluíssemos. E se o Evangelho fosse começar desde o início, 1 livro, 5 livros, 200 livros não seriam suficientes para caber tamanha história, pois somos seres imortais. Então ele traz Moisés, o primeiro encontro de lei divina com o ser humano, porque a lei já estava gravada no nosso eu, mas a gente esquece. Então ela agora veio gravada na pedra, numa forma de psicografia, através das mãos de Moisés. Depois traz Jesus, como segunda revelação, cumprindo a sua promessa que estaria aqui conosco, para nos mostrar o caminho correto, para nos livrar do sofrimento. E assim ele fez, mas na maioria das vezes, e a maioria de nós, não entendemos. E aí vem a doutrina espírita como terceira revelação, como consolador prometido para trazer consolo, para nos mostrar de fato o caminho de forma esmiuçada, para relembrar o Cristo, explicando cada detalhe, para que agora não tenhamos mais a desculpa de que nós não entendemos. Aí vem o capítulo 2. O meu reino não é deste mundo,
mostrando através do ensinamento do Cristo que a vida não é só isso aqui, que nós não somos isso, nós apenas estamos nisto, que depois daqui temos uma vida imortal e espiritual nos aguardando, e era preciso trabalhar aqui para recuperar de tantos erros que cometemos, e era preciso trabalhar aqui para merecer lugares melhores, para merecer melhores condições do lado de lá. O capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, vem nos mostrar a pluralidade dos mundos, das existências, das dimensões, que temos vida espiritual, por mais que às vezes não consigamos enxergar, a nossa tecnologia e o nosso coração ainda está muito atrasado, para que se escancare todo o mundo espiritual de forma muito tranquila a todos. Mas ele existe e é impossível negar, porque essa doutrina é ciência, religião e filosofia. Ela traz, na forma de pensamento filosófico, científico e religioso, todas essas verdades. Na forma de pensamento científico, porque ela vai se comprovando, tal qual um estudo científico. Na forma religiosa, porque ela nos relembra do Cristo, nos remete a Deus, tem o ato do religare. E na forma da filosofia, porque ela faz parte do pensamento social. Ela norteia o pensamento social e nos dá um caminho para o bom convívio. E aí vem o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos mostrando a necessidade da reencarnação, que explica muitas das dúvidas que temos, do porquê nascemos assim, do porquê estamos assim, porquê merecemos isso, de onde viemos, para onde iremos. O capítulo 5 dá início a essa jornada que quase termina no capítulo 9, que traz as bem-aventuranças. Começando com bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mostrando a nossa condição, nós somos aflitos. Estamos aqui na Terra para a evolução, num planeta que ainda é de provas e expiações. Ou estamos expiando algo que necessitamos para resgatar dos erros, ou estamos provando a nossa condição de espíritos em evolução. Como esse capítulo é pesado, é grande, nos faz lembrar do porquê que a gente sofre e dá sentido para a nossa dor, porque consolar é que a dor tenha sentido e não que a dor seja retirada, porque ela é um recurso terapêutico necessário. Os espíritos, junto a Kardec, dão uma cortadinha nas bem-aventuranças e trazem o Cristo Consolador, mostrando que o Cristo de fato consola e que era preciso entender e seguir as suas palavras para que pudéssemos encontrar de fato o consolo. E então retorna às bem-aventuranças com bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Depois tem o 10, bem-aventurados os misericordiosos. Aí já começa alguns mandamentos, algumas outras passagens do Cristo. Continuando esse livro que é maravilhoso, que toda vez que você lê ele, apesar de ter lido todo ele, se você voltar e começar a ler de novo, você vai tirar novos ensinamentos, novas reflexões. E ele começa esse capítulo com duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, pois possuirão a terra. A terra que a gente espera se mudando de patamar agora, nessa era que vivemos, buscando a regeneração. Um lugar onde a dor e o sofrimento não vai ser mais necessária, aonde poderemos nos regenerar, porque mereceremos, porque estaremos evoluídos, porque de fato seremos criaturas melhores, se assim merecermos. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Só é possível ser filho de Deus de fato, no sentido figurado da palavra, porque todos nós somos, mas só é possível seguir o Pai se formos pacíficos. Jesus, ao ser indagado qual o maior mandamento, ele perguntou de volta àqueles estudiosos filosóficos que o indagavam: o que diz a tua lei? Que o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus diz que toda a lei e todos os profetas estão aí. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo, e se eu me amo de fato, é impossível não seguir os outros mandamentos, é impossível não seguir qualquer uma das leis divinas. A questão 886, que eu abri o estudo de hoje,
trazendo ela, faz parte do livro dos Espíritos, na parte da lei de justiça. Pois o livro dos Espíritos vem nos trazer várias leis que são contidas, né, dentro da lei divina, de forma explicadinha, questão por resposta, questão, resposta, e assim vem trazendo todo o ensinamento necessário para a nossa evolução moral, para entendermos de fato a nossa vida. Por isso é tão lindo estudar a doutrina espírita, mas por isso é tão cansativo estudar a doutrina espírita. Porque estudando entendemos de fato que muitas das vezes o que nós falamos, o que nós pregamos, o que nós lemos, não estamos aplicando no dia a dia. Jesus não pediu, como disse o Chico, para que a gente fizesse coisas impossíveis. Não pediu para que escalássemos o Everest. Pediu apenas para que nos amássemos uns aos outros. E se a gente lê esses livros, se estuda a doutrina, se estuda Jesus, a gente percebe que amar é fácil. Nós é que vamos complicando. Mas que perdoar é difícil, porque o nosso ego é muito grande, mas é preciso, é necessário. Porque quando rezamos a oração que Ele nos ensinou, nós pedimos que Deus nos perdoe como temos perdoado os nossos inimigos. E para sermos benevolentes, porque benevolente é aquele que tem afeto, é aquele que se afiniza, que tem que aceita o outro como ele é, que gosta do outro pelo que ele é, sem que eu precise plantar no outro a minha personalidade. Esse é o benevolente, porque dentro da leitura, afabilidade e doçura, que na verdade a leitura começa assim dizendo que a benevolência para com o semelhante produz a afabilidade e a doçura. Então, a benevolência é necessária. Porque, e detalhe, os Espíritos nos pedem que a benevolência é para com todos. Não é só para os que eu gosto, não é só para os que eu amo, é a benevolência para com todos. E ser benevolente, aceitar o outro como ele é, da forma que ele quer ser, deixar o outro ser livre e estar feliz pelo outro ser livre. Ser benevolente, mostrar estima pelo outro, vai me deixar doce e afável. Se eu não sou benevolente, eu não sou doce e afável. E aí vem as primeiras críticas que essa leitura nos faz, porque temos o costume de vestir máscaras. Nós temos uma face que mostramos para os outros, para a sociedade. Essa face que os nossos colegas do centro espírita, da igreja, seja qual entidade religiosa você frequente, essa face que eles conhecem. Tem uma outra face que é semelhante a essa, porque é social, que isso o pessoal do trabalho conhece. Porque muitas das vezes a da igreja não é igual a do trabalho. Talvez no trabalho a gente tende a ser um pouco mais agressivo, a defender mais nossa posição. O trabalho é feito de hierarquia. E isso a gente traz lá do nosso primitivo, do ser primitivo que precisava brigar por alimento, por sobrevivência, por subsistência. Na religião a gente tende a ser um pouco mais doce, um pouco mais calmo, porque afinal eu preciso pôr em prática o que eu estou escutando. E eu ponho em prática o que eu estou escutando quando eu estou escutando de fato. Por isso é que é importante estudar sempre, estar sempre reforçando os estudos espíritas no nosso coração, porque quando a gente ouve, a gente quer pôr em prática, mas passa um tempinho, a gente começa a deixar de lado e aí esqueceu o que a gente ouviu e aí não coloca. Aí a gente tem uma face, que a gente tira essa máscara social, que é da rua, e a gente tem uma face que é de dentro de casa, que é uma face do convívio de quem nos conhece a fundo, de quem nos conhece no íntimo. Muitas das vezes essa face também é diferente. Porque perto daqueles que a gente ama, a gente não tem tanta vergonha, não tem tanta polidez. Eu não preciso ser tão correto como na rua. Eu posso ficar mais tranquilo dentro de casa. E por fim, eu tenho uma face que só eu mesmo conheço. São os nossos pensamentos que a gente não exterioriza. Muitas das vezes, se a gente exteriorizasse metade do que vem aqui, a gente não teria ninguém perto da gente, muito menos amigos. O que a gente não lembra, ou às vezes a gente procura esquecer, é que lá no Livro dos Espíritos, certa feita, Kardec perguntou se os espíritos conheciam os nossos pensamentos. E aí os espíritos responderam que eles conhecem o mais profundo pensamento que habita a nossa mente.
e que nós somos grandes antenas que vão sintonizando e afinizando. Se estamos vibrando boas energias, bons pensamentos, estamos recebendo de volta boas energias porque estamos nos afinizando com espíritos bons e, por consequência, pessoas boas à nossa volta. Agora, se estamos vibrando maus pensamentos, estamos nos relacionando com maus espíritos, com espíritos com más intenções, com pessoas também ao nosso lado, com má intenção. Aquela primeira face, que era social, ela é o que a gente chama de verniz, que é o que a gente passa na cara de pau para poder ir para a rua e ter uma certa educação social, a atender um convívio social. Aquela de casa, que é mais íntima, fala de amar o próximo, porque o nosso mais próximo é aquele que está do meu ladinho, é aquele que compartilha a existência comigo e que muitas das vezes não são amorosidades, muitas das vezes são desafetos, porque lá no plano espiritual nós escolhemos estar juntos para resgatar os nossos erros. Mas como temos o véu do esquecimento, e é muito necessário, porque imagina lembrar que dentro de casa tem alguém que foi meu algoz, como que seria o convívio? E Deus nos dá essa oportunidade maravilhosa de resgatar os nossos erros através do amor pelos laços do sangue. Porque existe um amor forçado pelos laços do sangue. Por mais que possam existir pessoas que não se dão bem, que não dão certo com os familiares, mas em geral, o convívio familiar faz com que exista o amor. E aí nasce amor até mesmo nos desafetos. Mas a leitura vem nos dizer que muitas das vezes nós damos tanto valor a esse verniz social, a essa face da sociedade, para que eu possa ser visto como alguém de renome, como alguém respeitado, e esqueço de levar isso para dentro de casa. Esqueço que os meus familiares, a minha esposa, esposo, filhos, pai, mãe, aquelas pessoas que são minha família, que elas precisam talvez de mais amor ainda do que aqueles que estão lá fora. Porque aqueles que estão fora talvez eu veja uma única vez, mas quem está na minha casa eu vou ver todo dia. É aquilo, a manipulação que a gente costuma usar para que a gente possa, usar essa máscara tal qual a forma que a gente entenda que é necessária para satisfazer o nosso interesse. Se eu quero conquistar alguma coisa, se eu quero ganhar algo, se eu quero que alguém me facilite algo, eu me adapto ao jeito dela para que ela possa me ceder com mais força, com mais tranquilidade, com mais rapidez. Então, eu quero um empréstimo no banco. Eu nunca chego no banco falando o quanto eu estou endividado. Eu chego no banco falando o quanto eu tenho dinheiro para conseguir pagar as parcelas. Da mesma forma, a gente quando está ali na paquera, na conquista, a gente nunca chega falando dos nossos defeitos. A gente fala das nossas qualidades. Os defeitos vão vir com o tempo e a pessoa vai acabar descobrindo. Talvez a gente não está sendo honesto, nem mesmo conosco mesmo. Talvez quando a gente olha no espelho, o que a gente está refletindo não é a vibração que a gente está vibrando pelo espírito. E aí, a gente vai no convívio social percebendo as energias. Quando a gente olha para alguém e fala, meu santo não bateu. Porque as vibrações não estão batendo, talvez a gente não está vibrando na mesma sintonia. Mas eu gosto do que aquela pessoa fala. Quando ela pega o microfone na casa espírita, quando ela começa a fazer uma palestra, ela fala coisas lindas e maravilhosas. Mas quando eu estou na presença dela, eu não me sinto bem. Aqui fica uma crítica para mim mesmo. Não só para quem está ouvindo, mas para quem está falando. Afinal, os dois ouvidos mais próximos à minha boca são os meus. Não quer dizer que eu estar falando aqui no centro, ou a pessoa que está pregando na frente de uma igreja, vai ser o mais perfeito do mundo. Mas talvez é o que mais, talvez não, com certeza é o que mais precise ouvir aquilo que está sendo dito. Porque todos nós somos imperfeitos. E aí que entra a indulgência. É preciso ter indulgência, é preciso ter facilidade de perdoar, facilidade de aceitar as imperfeições do outro, porque eu também sou imperfeito. Como que eu vou ser uma pessoa doce se eu passo a julgar o outro? Se eu passo a condenar o outro? Nós viemos aqui na Terra com um propósito muito bem claro. Nós é que insistimos em esquecer. Nós viemos aqui para expiar os nossos erros ou para provar o nosso merecimento. E isso passa por pedir perdão, por perdoar, por aceitar o outro, por amar o próximo.
benevolente, indulgente e que perdoa. Eu não posso ser hipócrita. Hipócrita ao ponto de achar que a minha máscara nunca vai cair. De que eu vou ser uma pessoa que na frente social eu sou daquela forma, e aí quando vai para o convívio íntimo, aquela pessoa que está lá no social não vai me conhecer. Porque o que mais acontece é de que essa pessoa que a gente só viu uma vez na vida, e a gente vê ela a segunda vez, vê a terceira, vê a quarta, vai passando a ser amigo, porque ela gosta da gente, e aí um dia ela faz parte do nosso convívio social mais íntimo. Aí é a hora que talvez ela descobre que aquela máscara era só de fato um verniz, era só algo para esconder a minha essência. É por isso que a gente tem que ser verdadeiro nos nossos convívios, na nossa situação do dia a dia. É claro que vai ter lugares, vai ter momentos. No centro eu não posso contar uma piada, por exemplo, que eu contaria num restaurante ou dentro da minha casa, porque é um ambiente sério, de estudo. Para muitos, de resgate. Para muitos o centro é uma escola. Para outros tantos é um hospital, um local de recuperação. As casas de Eurípides Barçanufo são grandes escolas, tanto que os cursos têm muita força e muita necessidade. Mas são também hospitais, farmácias, onde a gente busca remédio. Então tem coisas que não cabem nesse ambiente. Da mesma forma que tem coisas que não cabem em outros ambientes. E aí a gente tem que saber, sim, se dosar, se policiar, se controlar. Mas eu não posso fugir da minha essência. Eu, por exemplo, que sou muito brincalhão, gosto muito de piadas, de anedotas e de histórias, de rir com a família, com os amigos, com quem eu estiver perto. Não dá para esconder isso. Porque se você sair comigo, né, em 2 vezes, se a gente for jantar hoje ou almoçar amanhã, vai passar 5 minutos e eu perdi, né, já qualquer máscara que possa estar, porque a gente vai rir, vai brincar. Porque assim é o convívio social. Não dá para esconder. Então não dá para pensar talvez que um juiz de direito, que no momento de uma audiência precisa ser mais ríspido porque ele está julgando um caso de homicídio. Que no convívio social da família dele ele vai ser aquele cara amarrado, da cara fechada. Da mesma forma que um padre ao rezar a missa, que vai ter todo o seu seminário para seguir, toda a sua liturgia para seguir, que no convívio social dele ele é uma pessoa comedida, controlada, que todos os detalhes são cronometrados. Tem situações. Numa sala de aula, uma professora que está ensinando, ela vai ter a sua metodologia, vai respeitar a sua metodologia. Mas se ela pegar o mesmo aluno dela lá da sala de aula, que talvez tenha medo dela, por ela ser da cara mais séria, do rosto mais sério, do semblante mais fechado, e aí ela leva ele para casa dela e faz um almoço de domingo com toda a família dela e aquele aluno, talvez ele perceba que aquela professora, ela é muito mais feliz do que ele pensa, ela é muito mais brincalhona, ela é uma pessoa comum. Nós somos pessoas comuns. Pega um artista de filme e vai para a casa dele, você vai perceber que ele é uma pessoa comum como todos nós. Nós somos todos iguais, fomos criados por Deus todos iguais, para que evoluíssemos. E a hipocrisia é desmascarada quando a máscara cai. Desmascarada. A máscara caiu. O meu temperamento, ele não pode mudar por ocasião ou por status. Eu não posso chegar numa empresa, por exemplo, querendo ser contratado para pedir emprego, e aí passa o faxineiro e eu maltrato o faxineiro porque eu acho que porque ele está limpando o chão, porque ele está lavando o banheiro, ele é pior do que eu. Aí quando eu chego na sala do patrão para poder fazer a entrevista, eu trato o patrão como a melhor pessoa do mundo, como a pessoa que mais merece atenção, porque ele vai me contratar. Isso eu estou agindo por ocasião, estou sendo hipócrita. E aí aquele patrão talvez estava disfarçado de faxineiro, passando ali na frente para que pudesse me testar, um teste social. A gente já viu isso tantas vezes na televisão, em histórias, acontecer testes sociais e às vezes as pessoas falharem por estar usando máscaras. O espírito, nosso espírito, não pode vibrar diferente da nossa aparência. Não tem como. As pessoas sentem. Por isso que às vezes a gente tem amizades e inimizades, é normal, é comum. O que não posso é que eu fique acumulando isso. Vai ter pessoas que não gostem de nós, não gostem da gente, tudo bem.
Elas têm o direito de não gostar. O que elas não podem ter é a razão para não gostar. Elas podem ter o direito, mas eu não posso dar a razão. Isso não cabe a mim, é dela. Ela não quer gostar? Tudo bem, não goste, mas o meu espírito está em paz, está tranquilo. Inclusive, eu vou orar por você, para que Deus te abençoe e te dê muita luz. Não posso guardar rancor. É perdoar para ser perdoado. É pedir perdão para depois. É pedir primeiro perdão para depois pedir bonança, alegria, paz, felicidade para minha vida. Primeiro eu preciso pedir perdão. Porque a gente, só de estar quieto, a gente já está errado. O ser humano ainda está tão atrasado que se você fechar os olhos, parar um pouquinho, falar assim, agora eu vou pensar em nada. Só começa a vir besteira na cabeça, problema, coisa errada. É natural, é nosso, é da nossa condição ainda de ser imperfeito. O que a gente não pode é deixar isso dominar. Então quando isso vem, a gente precisa deixar ir com a mesma facilidade que veio, vai. A gente agradece, obrigado cérebro, obrigado mente, por me dar esse problema para eu pensar. Mas agora não é hora dele, eu quero me purificar um pouco mais. Eu não lembro qual palestrante uma vez disse, mas vocês vão lembrar disso, que toda vez que eu tô no carro eu coloco para tocar o Divaldo, porque todos os meus obsessores que estão comigo vão escutando palestra espírita também e vão se aperfeiçoando e melhorando junto comigo. Afinal, nós criamos inimizades pelas nossas próprias mãos e carregamos elas conosco. Não são obsessores, são amigos que nós carregamos, que outrora eram amigos, mas que acabaram se tornando desafetos. E agora é hora de resgatá-los como irmãos e não mais como amigos, mas como irmãos porque Deus nos criou com essas condições de vida social, de viver em sociedade e de termos que nos amar uns aos outros. Jesus, quando nos traz as bem-aventuranças, quando nos diz que o pacífico será chamado filho de Deus, que o manso vai herdar a terra, é isso que ele quer dizer. Se você amar o teu próximo, se você ser benevolente para com todos, indulgente para com os erros dos outros, se você perdoar, você vai herdar a terra, você vai merecer a regeneração. Sendo essa terra ou outra terra, sendo aonde for, você vai merecer ser regenerado. Se você cumprir isso, você é filho de Deus sim, porque nós somos criados por Deus, mas nem sempre andamos no caminho que Ele nos pede. Nem sempre andamos no caminho que deveríamos. É mais fácil escolher a porta larga, é mais fácil escolher os erros, é mais fácil escolher as vicissitudes da vida. Voltando ao Livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, a primeira pergunta, 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí eles respondem aos espíritos, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, vai ter arrastamento para os maus pendores, vai ter pensamento negativo, vai ter dificuldade, vai ter erro, porque nós vamos errar. Mas sempre tem virtude quando a gente resiste voluntariamente. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, ou seja, me sacrificar pelo bem do próximo, é calar a minha dor, é guardar a minha dor para ajudar o outro a curar a dor dele. E na maioria das vezes a gente vai perceber que quando a gente aquieta a nossa dor, ajuda o outro a curar dele, a nossa some junto, como um passe de mágica. Sem pensamento oculto, ou seja, eu não posso fazer isso pensando em méritos, pensando em resposta, pensando em bem. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Reforçando então que para ser benevolente, indulgente e perdoar, eu vou ser caridoso. Eu estou cumprindo com a maior virtude, que é a caridade. Jesus nos disse, sedes caridosos, porque fora da caridade não há salvação. Para finalizar, eu me lembrei de uma historinha que dizia que tinha um rapaz acamado ao lado de outro, num hospital. E o outro ficava perto da janela e ele, porque ele tinha um tratamento que precisava ficar mais próximo à janela, tinha dificuldade de respirar, e ele ficava ali afastado da janela, mas aquele que estava na janela sempre contava para ele
Contava como as flores eram bonitas no jardim ao lado do hospital, como as moças, os rapazes passeavam cantarolando a boa vida, a felicidade por aquele parque, como os animais corriam atrás de pequenos insetos, atrás de plantas, atrás de frutas. Contava como as crianças balançavam no parquinho que tinha naquele jardim. Contava como o vento tocava a copa das árvores. Contava como o sol resplandecia no pôr do sol, ali na hora de ir embora, por trás das colinas. Contou uma vez como uma criança caiu no pequeno lago que tinha naquele jardim e todos foram correndo para resgatá-lo e foi uma felicidade danada quando conseguiram tirar, que a criança estava rindo, brincando, porque tinha achado que aquilo ali foi muito engraçado e os adultos todos preocupados com aquela situação. Contava a vida que acontecia diariamente naquele lugar. Certo dia, durante a noite, esse paciente que ficava próximo à janela, com uma crise muito grave de tosse, sem ar, sem respirar, começou a tossir e tossir e tossir, e aquele outro que estava do lado tentou chamar socorro, tentou pedir a enfermeira, mas não conseguia gritar porque estava muito medicado, muito cansado da sua doença também. Não conseguiu que a enfermeira fosse socorrer e então o colega do lado desencarnou. Após um dia que ele havia desencarnado, ele pede à enfermeira: tem como eu ficar ali deitado na maca do lado da janela agora, que o meu colega de quarto partiu? A enfermeira falou: claro, não tem mais ninguém para colocar, eu posso te colocar ali. Quando ela o colocou e ela abriu a janela, porque ele pediu: abra a janela agora para eu ver o lindo jardim. A enfermeira olhou para ele olhou para fora e a janela dava de frente para um grande muro. A vida é como nós desenhamos ela. A vida é da maneira que a gente imagina. Problemas vão existir, adversidades demais. Dificuldades sempre pelo caminho. Mas a forma com que a gente encara, a forma com que a gente vê, é que faz a diferença. Eu não preciso ser o melhor do mundo. Eu só preciso ser o melhor nas condições que eu tenho. Eu só preciso buscar a melhorar um pouquinho a cada dia. Eu só preciso entender de fato que para que eu seja afável, para que eu ame, para que eu seja doce, para que eu cumpra e seja então bem-aventurado, pois sou manso e pacífico, eu preciso amar o meu próximo. E amar é muito simples. A receita está dada. Benevolência, indulgência e perdão. É só isso que Jesus nos pede. Que Ele continue abençoando o nosso caminho, iluminando a nossa estrada. Que Deus continue nos mandando tantas bênçãos quanto necessitamos. E que possamos sair daqui um pouquinho melhores do que chegamos. Possamos ir em paz para nossas casas, reforçando essa energia que agora nos cerca. Para toda a nossa família, para todos os nossos, aqueles que estão no nosso coração e que a gente ama. E que Deus continue nos abençoando cada dia mais. Gratidão pelo tempo de vocês, pela oportunidade de estar aqui. Que assim seja. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.